Salve, galera! Estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast da Games Latam e da revista Games Latam. Obrigado aí, você está participando, está assistindo. Já vou lembrando, curte, compartilha, assina o canal. E o pessoal que comentar hoje aqui nesse vídeo, já está sabendo, vai estar concorrendo aí a uma camiseta do Barcelona, que nós vamos sortear dia 25. E tem uma surpresa, né? Tem um atleta muito especial aí, que tem história nesse time, que vai fazer a entrega para o campeão. Eu hoje estou aqui com o nosso amigo Felipe Alves, advogado, diretor do IGE. Vamos conversar aqui sobre regulamentação, integridade na indústria de apostas no Brasil. Mas antes eu quero aqui lembrar o pessoal, né, sobre nossos patrocinadores, né? Porque sem eles, esse podcast aqui não existiria. Então a gente tem que também fazer o jabazinho aqui, não é, Felipe? Deixa eu te dar uma boa tarde primeiro antes aqui, né? Tá aí, já tá com a gente na tela. Boa tarde, Felipe. Tá me ouvindo? Boa tarde, Alessandro. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz em participar do seu programa. E acho que esse tema é um tema muito importante, né? Porque o Brasil ele foi destaque esse ano em número de manipulações de resultados. Então, isso só ressalta a questão da integridade. Eu acredito até que a questão da regulamentação, além da tributação, ela só avançou tanto no país devido à enorme quantidade, né, de matérias falando sobre o match fixing, e eu acho que o governo teve que se posicionar a respeito. Boa. Então, lembrando aqui nossos patrocinadores, em primeiro aqui, Pay Retailers, método de pagamento. Tivemos uma entrevista com o pessoal aqui, foi muito boa, o pessoal curtiu bastante. Cassino Del Ouro, Contra o F5, Mascote Gaming, Softwiz, Endorfina, com o apoio aqui da Brasília Lounge, da Games Latam Magazine, nossa revista, Avante Network, affiliate plataforma, os eventos da Bet Expo, da Brazilian Game Summit, BIS, 2024 aí promete esses dois eventos junto da Sigma, e nossos parceiros de mídia, as revistas iGame Brasil e a GMB. Mas vamos lá então, Felipe, como eu estava falando aqui, né, e você, lógico, especialista, porque eu não entendo nada. Não, eu tô brincando, até a gente entende um pouquinho. Mas se não fosse por profissionais da tua competência, né, ligados a essa parte do direito, com conhecimento sobre o legislativo, para nos explicar, e explicar principalmente para o nosso público aqui, né, que grande parte são justamente apostadores, né, são os players, aqueles que estão lá no final do funilzinho, né, e querem entender. Eu elaborei umas perguntinhas para fazer com você aqui. Vou te adiantar também que, por conta de forças maiores, hoje o Márcio não está com nós no episódio, estou sozinho. O Márcio teve algumas coisas para resolver. Vai acontecer isso, talvez em outros momentos, né, já avisando nossos telespectadores, né, que num dado momento pode ser que esteja ele aqui sozinho e eu também não posso estar, né? Afinal, a gente participa de tantos eventos aí, 2024 promete. Mas vamos lá. Eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho, falasse um pouquinho sobre a IGE, antes de eu começar a fazer perguntas aqui mais pertinentes ao nosso tema. Tá bom, Alessandro, obrigado aí pelo convite. Como eu te disse, eu sou advogado, né? Eu sou formado pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho com o esporte brasileiro desde 2011. Eu fui advogado do Comitê Olímpico do Brasil e depois de diversas confederações olímpicas, vôlei, basquete, handebol, rugby e outras. Depois trabalhei com futebol, né? E acabei sendo diretor de uma empresa de games, de esports, né, de eventos de esports. E a partir de 2018, as apostas elas começam, digamos assim, a chamar minha atenção a partir do momento que elas se tornam as grandes patrocinadoras do esporte brasileiro. Então eu comecei a estudar e a refletir sobre esse tema. No ano de 2017, né, além da minha atuação de advogado, eu criei um instituto junto com o Thiago Horta, que era diretor à época da Esporte Radar, um instituto de gestão esportiva, e onde nós fazemos basicamente 4 coisas. Uma das nossas atuações é relativas a cursos e treinamentos. Então nós criamos cursos e treinamentos para o mercado esportivo e o mercado de iGaming. Isso junto da IGE, Recentemente fizemos um curso de apostas esportivas, onde participaram diversos
alunos de empresas. Até alunos de Portugal vieram fazer o curso, né? Uma vez que se trata de um curso online. Então, é muito fácil, né, que pessoas em outros países façam o nosso curso. Além disso, a gente faz treinamentos em company. Algumas empresas de apostas esportivas, algumas operadoras, elas crescem muito rápido. Tem uma que nós damos treinamento que ela foi de 15 funcionários para 90 funcionários. Então, esses funcionários que chegaram na empresa, eles precisavam entender como era a questão das apostas, a regulamentação, questões relativas a blockchain, marketing, tributos e outros temas. Então, nós fazemos cursos e treinamentos. Outro assunto interessante que o Instituto de Gestão Esportiva faz e realizou em 2020, uma pesquisa muito importante, são pesquisas de opinião junto ao público. Nós pesquisamos em 2020, nas 5 macro-regiões do Brasil, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas opinaram sobre a corrupção no esporte. E já em 2020, a manipulação de resultados despontou como a segunda maior causa de preocupação dos brasileiros. A primeira era a corrupção financeira e a segunda era a questão da manipulação de resultados. Nós também publicamos livros. Nós temos um livro sobre reflexões sobre governança e integridade no esporte, onde diversos advogados do país participam, inclusive o advogado do Neymar, o grande Bichara, ele participa aí, né, do nosso livro e nos deu essa honra de participar. O Udo, né, que é um advogado também atuante aí no meio esportivo e de apostas, ele também participa. Fizemos um e-book sobre apostas e games no Brasil, e a gente também faz a curadoria de eventos, né? Recentemente nós fizemos a curadoria para uma empresa de combate à pirataria no esporte. Então, diversos diretores do Flamengo, Botafogo, né, Fluminense, Vasco, Corinthians, eles participaram do evento. Então, foi um evento muito exitoso. Então, essa é a atuação do IGE, né? Cursos, treinamentos, pesquisas, livros, e-books e curadoria de eventos, né? Então, eu trabalho com isso paralelamente ao trabalho de advocacia. E onde é que eu me inscrevo para fazer esse curso aí? Esses cursos, né, Olha, na verdade. Né, nós temos uma página no Instagram, onde a pessoa ela tem lá disponível, né, a grade dos cursos, os horários, o link, né, disponível para aquisição. A gente vende os cursos pela Simpla, são cursos online, mas eles estão inteiramente gravados, de excelente qualidade. E, além disso, a gente também tem um WhatsApp voltado para a venda desses cursos, né? Se você fala o número aí para nós, a gente vai botar na bio aqui toda essa informação, mas coloca aí, diz qual é a arroba do Insta, qual é o número do WhatsApp. O Instagram é ige.brasil. ige.brasil. Instituto de Gestão Esportiva.brasil. E o WhatsApp é 21 965 25 9650. Boa, a gente vai botar na bio aí, o pessoal que está assistindo depois vai poder ter essas informações, né, para poder buscar os cursos. Cara, e aí você já começou falando sobre um assunto que casualmente é a minha primeira pergunta aqui, que é essa questão de prevenção de manipulação, né? Então eu queria saber de você quais as medidas de segurança e de integridade adotadas hoje para poder prevenir essa questão de manipulação de resultado, de fraude, enfim, apostas no Brasil. Já tem alguma coisa sendo debatida, inclusive até na lei sobre isso? Você vê casas já também trabalhando em relação a isso? Me dá uma posição aí. Como é que então, antes de responder, eu só vou mencionar, né, para a sua plateia, que combate à manipulação de resultados é fundamental, não só para o negócio das apostas, como também para o esporte brasileiro. É nesse ponto, né, de combate à manipulação de resultados e valorização da integridade que o segmento, né, o universo do esporte e o universo da indústria de iGaming, elas mais se encontram. Por quê? Porque o esporte ele é marcado pela imprevisibilidade. Quando a gente assiste um jogo, como o jogo de anteontem, né, onde o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro, nenhum flamenguista imaginava que o Flamengo iria perder de 3-0 e que não ia despontar como líder do campeonato. Então o Flamengo estava sendo cotado até
as bancas, né, estavam cotando o Flamengo para, no máximo, um empate, né, mas o Flamengo perdeu de 3-0. Então isso foi imprevisível, ninguém esperava, né, que o Flamengo, aí, com um técnico de ex-seleção brasileira, fosse perder para o Atlético Mineiro anteontem de 3-0. Então o esporte é isso, o esporte é imprevisível, o esporte é emocionante. Mas quando há uma manipulação de resultados, os manipuladores, eles escolhem manipular o resultado esportivo para depois, né, obter lucros ilícitos na casa de apostas. Então isso é absolutamente nocivo para o negócio e para o esporte. Bom, o que nós temos aí de interessante em relação ao combate à manipulação de resultados? A Lei Geral do Esporte, ela tem artigos bem definidos, bem tipificados, combatendo, né, tornando crime a manipulação de resultados. Então, os atletas, dirigentes, qualquer pessoa que se envolva em manipulação de resultados vai responder criminalmente. Além de responder criminalmente, ele pode responder administrativamente. Isso já tem, então, uma lei que determina isso, então, né? Mas eu digo, na regulamentação agora, existe uma iniciativa aí por parte do Legislativo em estar gerando sim. aí, sei lá, formas de evitar? Existe sim no projeto, né, uma menção, não é uma menção muito extensiva, é uma menção modesta ao combate à manipulação de resultados. Então, as operadoras, elas precisam se certificar, né, de que suas atividades, elas não sejam, né, manipuláveis, bem como também reportar, né? Elas têm a obrigação de reportar às autoridades caso haja um episódio de manipulação. Então, a lei, ela prevê, né, que haja esse combate, né? Institucionalmente, ela prevê que haja esse combate. Mas eu acho que o mercado, né, isso é uma questão nova, né? Eu ainda não abordei isso em formato de artigo, ainda não abordei isso em evento, mas eu acho que é importante dizer aqui em primeira mão no seu programa que as operadoras, elas podem fazer muito mais. Como assim? A lei diz algo, então isso é regulamentação, né? Na verdade a lei vai dizer, né? Porque a regulamentação ainda não saiu. Então a lei vai dizer algo. Então quando a lei disser o que as operadoras devem fazer, as empresas que fizerem isso vão estar dentro da legalidade. Só que a lei, ela não diz tudo, ela não tem as práticas mais modernas de combate. Então, quem apenas seguir a lei ainda vai estar fazendo pouco pelo esporte. Porque as quadrilhas, as organizações que manipulam o esporte, elas trabalham o tempo todo, elas trabalham 24 horas por dia, elas se atualizam, elas se modernizam a cada dia, elas inovam. Né? Cabe lembrar também, né, Felipe, que na verdade não é um fenômeno que ocorre só no Brasil, né? Isso é a nível mundial. Não. Né? Não, é um fenômeno internacional. A Delegacia Civil de São Paulo, inclusive, ela disponibilizou, né, o organograma, né, criminoso. Então havia lá, na verdade, uma verdadeira pirâmide, né, onde tinham uma pirâmide de 5 categorias, onde havia um manipulador internacional, né, global, né, localizado lá na Ásia, as grandes quadrilhas, né, são europeias e asiáticas, localizado na Ásia, tinha um coordenador continental aqui da América Latina, um coordenador das atividades de manipulação de resultados no Brasil, e aí sim, né, o atleta envolvido, né, o atleta responsável para aliciar outros atletas e, né, aquele número extensivo de atletas envolvidos. Internacional organizada. Exatamente, é uma quadrilha, são quadrilhas, na verdade, internacionais. Existem manipuladores brasileiros, né, mas as manipulações mais, digamos assim, aperfeiçoadas, elas são advindas, né, principalmente da Ásia. E o que é interessante nesse sentido é que, nesses casos, muitas vezes se pega o manipulador brasileiro, né, o aliciador brasileiro, mas é difícil para a polícia, né, alcançar aqueles manipuladores que se localizam na Europa e na Ásia. O que acontece é que esse crime ele é muito mais fácil, digamos assim, de logística do que transporte de drogas e armas. Então, muitas quadrilhas estão optando pela manipulação de resultados. Você ganha muito dinheiro sem ter uma logística muito sofisticada. Agora, o que os clubes, né, as organizações esportivas, né, clubes, SAFs, né, sociedades anônimas do futebol, e as operadoras, as bets, elas podem fazer? Uma coisa que as operadoras elas podem fazer que é prática é incluir nos seus contratos cláusulas onde o clube ele faça o combate à manipulação de resultados. E esse combate à manipulação de resultados, muito antes de punir, ele passa por ensinar, por comunicar, por treinar os atletas, o treinador,
os dirigentes, todos aqueles que trabalham no clube, todos aqueles que prestam serviço ao clube. Essas pessoas elas precisam aprender que o risco é muito grande. Elas vão ser aliciadas, elas vão sofrer a tentativa de aliciamento em algum momento da sua carreira e elas precisam estar preparadas. E os atletas, eles precisam também se sentir seguros para denunciar e conhecer esse assunto. Eles precisam entender que caso eles sejam aliciados, caso eles cometam um crime de manipular o resultado, né, ou ainda que não manipule o resultado, que não mexa com o resultado da partida de futebol, ainda que eles apenas haja o que a gente chama de manipulação esportiva, né? Talvez provocar um cartão, talvez provocar um escanteio, talvez provocar um pênalti, ainda que o clube não sofra derrota, eles vão responder criminalmente. E eles não somente vão responder criminalmente, eles vão responder administrativamente, eles vão responder esportivamente e provavelmente a sua carreira pode acabar. Então esses atletas eles precisam ter consciência disso. E infelizmente, muitos atletas ainda não têm. Muitos clubes ainda não fazem treinamentos regulares com esses atletas. Não explicaram ainda o universo que eles estão envolvidos e os riscos sofridos por eles. Então eles correm o risco de serem aliciados e cair diante do aliciamento. O que as operadoras podem fazer? Elas podem exigir nos seus contratos que os clubes patrocinados por elas combatam efetivamente, né, o match fixing, combatam a manipulação de resultados, criem treinamentos regulares e talvez até parte, né, da verba de patrocínio. Ora, alguns clubes são patrocinados por 20 milhões, o São Paulo recebeu recentemente uma proposta de 50 milhões. O que custa, né, que talvez 1%, 2% desses 50 milhões sejam voltados para garantir a integridade dos clubes. Para a gente já encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista aqui também, né? Em relação à questão de vício, realmente, jogos de azar, apostas responsáveis, enfim, a legislação, como é que está lidando com isso, né? Se tem alguma preocupação em relação a isso também? Enfim, até por conta do crescimento das apostas online no Brasil. Tem aí a possibilidade também de apostas físicas, né? E fala um pouquinho, dá um apanhado geral aí, como é que está o estado geral da legislação brasileira em relação a essas apostas online e talvez até as físicas aí para 2024. Então, em relação a todas as legislações que estão sendo providas, tanto a Lei 13.756, a medida provisória que foi lançada esse ano, né, que já caducou, bem como também a portaria ministerial que recentemente saiu, o projeto-lei, né, que está em andamento, né, todos eles prevêem jogo responsável, timidamente, mas prevêem. Basicamente, para quem não sabe, jogo responsável é uma forma racional de jogar, uma forma sensata e informada de participar dos jogos de azar, visando basicamente garantir que o jogador ele não gaste mais do que ele possui e acabe prejudicando sua saúde mental, bem como também sua saúde financeira. Pois bem, apenas falando um pouquinho desse assunto, existem algumas medidas de jogo responsável que são fundamentais. A primeira coisa que as apostadoras, né, as casas de apostas têm que fazer, as operadoras, elas precisam divulgar o que é jogo responsável. Infelizmente, saiu uma pesquisa, aliás, felizmente, né, saiu uma pesquisa da Playtech onde demonstrou inequivocamente o brasileiro não sabe o que é jogo responsável. A maioria dos brasileiros não entende o conceito de jogo responsável. Ele confunde jogo responsável com jogo ilícito. Poxa. Então, há uma diferença. Educação, né? Falta educação, falta comunicação. Então, precisa haver uma campanha muito significativa do governo, né, do regulador, das operadoras, bem como também com as empresas que publicam, que participam de publicidade. Para a indústria, isso é um conceito básico, mas para o apostador, considerando que a maioria dos apostadores são pessoas hipossuficientes, principalmente talvez hipossuficientes culturais, entender o que é jogo responsável é básico. Então essa pesquisa da Playtech, eu achei ela marcante nesse ponto, principalmente comparado aos nossos vizinhos latinos, o argentino, o colombiano. O brasileiro ele desconhece
o significado de jogo responsável. Então é muito interessante que as campanhas publicitárias elas denotem os riscos inerentes aos jogos de azar, assim como acontece na propaganda de cigarro, na propaganda de bebida, né? Então elas precisam entender que o jogo é uma atividade sensível. E também a criação e manutenção de um ambiente, né, de jogo responsável, de jogo saudável, que não fira os consumidores. E, mais importante, apoio especializado. E nisso, eu vou citar 2 exemplos, um bom e um ruim. Vou começar pelo exemplo ruim. A Caixa Econômica Federal, no site dela, vamos pensar que a Caixa Econômica ela atua em todo o Brasil. Ela atua em mais de 5.000 municípios. Então, ela deveria ter uma campanha extensiva sobre o jogo responsável. Ela é a maior, digamos, player do mercado do momento no que tange ao jogo. Monopolista, a mais né, do jogo antiga no do Brasil, mercado. por enquanto. Exatamente. Durante muito tempo teve até o monopólio, né? Então, se você entrar agora no site dela, ela cita apenas 3 instituições de apoio especializado. Uma no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Será que os ludopatas, será que as pessoas que precisam de ajuda, elas só estão no Rio de Janeiro e em São Paulo? Óbvio que não. Elas estão no Brasil inteiro. Então, assim, é muito interessante que haja apoio especializado, mas haja uma divulgação. Onde buscar ajuda? Onde o porto-alegrense, o catarinense, o nordestino, né, o amapaense, onde essas pessoas vão buscar ajuda caso elas precisem? Então é fundamental que haja apoio e haja também divulgação dos locais. Então a Caixa, ela peca nisso, né? Embora ela tenha um programa de jogo responsável bem definido pela Cibalai, a World Lottery, né, internacional, mas ela precisa melhorar nesse quesito. Precisa muito fazer parceria com as casas de assistenciais que cuidam de saúde mental e divulgar isso. Então esse é um exemplo ruim que eu achei. Perfeito. Agora, existe no Rio de Janeiro uma casa de apostas que ela está fazendo, ela criou um instituto de apoio ao jogador, né? Então, assim, o nome é IAA, Instituto de Apoio ao Apostador. Então, esse IAA, em 3 meses de criação, ele já atendeu 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E existem 3 psicólogas envolvidas no projeto, em parceria com a UF. Diga. Então, realmente, é uma preocupação que a gente tem aí, né? Eu espero que com o andar da carroça aí, as melancias vão se ajeitando, né? Como a gente diz. E espero que essa legislação aí agora, 2024, esteja definida e já comece a regular. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui no podcast. É um prazer imenso novamente poder estar conversando contigo, fazendo uma entrevista. A gente também já teve oportunidades aí junto da IGE de me ter convidado para participar dos teus cursos também, lá falando sobre afiliação. Então, galera, se você quer aprender, quer ter um conhecimento maior em relação à indústria de cassino no Brasil, procura lá os canais da IGE para fazer um curso. Lembrando, dia 25 nós vamos fazer o sorteio aqui da nossa camisa do Barcelona, né, com patrocínio da Pay Retailers. E então comenta aí no nosso vídeo, compartilha, segue nosso canal. Só vai concorrer quem comentar, nem que seja para dar um oizinho ali, mandar uma pergunta, mandar uma mensagem, tá bom, galera? E considerações finais, então... Eu só queria convidar todo mundo que puder para estar presente no seminário, né, de loterias e cassinos que vai ter no Rio de Janeiro, na Procuradoria-Geral do Estado, dia 11 de dezembro. 11 de dezembro, um evento das OABs do Brasil, né, OAB Federal, OAB do Rio, OAB do Distrito Federal, OAB do Maranhão, estarão reunidas para discutir os jogos de fortuna, né, no Brasil inteiro. Tá bom? A Games Latam vai estar lá também. Ter oportunidade de conversar com o pessoal lá também, vai estar muito bom. Considerações finais, então, vamos indo para o finalzinho. Agradecer novamente a tua presença. Espero que em outra oportunidade você possa vir aqui também trazer mais novidades para nós. Obrigado mesmo. Alessandro, para mim vai ser um prazer. Sempre que você me chamar, eu venho, né? Como eu disse para você, o Brasil ele tem a oportunidade de se tornar significativo, competitivo no cenário mundial. Mas para isso ele não precisa apenas pensar em tributar, ele precisa fazer uma regulação abrangente. E fazer uma regulação abrangente é pensar em licenciamento, em tributos, em produto, em integridade e em publicidade. Então esses 5 pilares eles são fundamentais para fazer um verdadeiro trabalho.
E para a gente ser competitivo, a gente precisa de treinamento. Então, para mim, é um prazer participar dessa indústria e um prazer ajudar que novos profissionais eles se qualifiquem no mercado. Então, eu fico à disposição de todos, o IGE também fica, e sempre que convidarem vai ser um prazer. Quem puder, esteja lá presente dia 11 de dezembro, segunda-feira, né, lá na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu aguardo todos e muito obrigado pelo convite. Show de bola. Muito obrigado, Felipe. Prazerzão. Galera, agradecer aí também a audiência de vocês. Vão acompanhando o nosso canal. Em seguida, nós vamos ter mais entrevistas, mais novidades para dizer para você. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima.